Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Meus irmãos, graça e paz, nós vamos ao nosso terceiro estudo sobre a armadura de Deus. Então vamos abrir a palavra em Efésios, capítulo de número 6, e vamos ler do versículo 10 até o versículo de número 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Pai querido, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra, fala aos nossos corações, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, hoje iremos encerrar então o nosso estudo bíblico, a nossa sequência de estudos bíblicos sobre a armadura de Deus, que está aqui em Efésios capítulo de número 6. Lembrando os irmãos que nós estamos numa batalha espiritual e como soldados de Jesus, precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus e não apenas de parte dela. Os soldados romanos, quando eles iam para a batalha, eles vestiam uma armadura composta de cinto, couraça, sandálias, escudo, capacete e espada. Essa era a armadura dos soldados romanos. Paulo empresta essa figura da armadura romana e a aplica à armadura de Deus. Ele nos fala sobre a cinta da verdade, a couraça da justiça, as sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito e a última e poderosa arma que Paulo nos traz é a oração. Há uma preocupação minha quanto ao relaxamento da fé nesses dias de quarentena. Temo que muitos cristãos estejam assistindo muito a Netflix, estejam em pouco contato com a palavra de Deus e com a oração. Eu espero estar errado, mas a minha oração constante tem sido para que os irmãos sejam despertados por Deus, para que percebam o tempo em que nós estamos vivendo. É um tempo para acordarmos. Esse Covid-19 nos chama ao povo de Deus, ou deve levar o povo de Deus a um despertamento, onde o povo de Deus deve ser levado então a buscar mais a presença de Deus. Eu peço que você ore comigo também neste sentido. Meus irmãos, é de posse da armadura de Deus que ficaremos firmes contra as ciladas do diabo. Como Paulo diz aqui, é de posse da armadura de Deus que resistiremos no dia mau e permaneceremos inabaláveis. Nós vimos semana passada como o cristão, na prática, pode se revestir desta armadura e como na prática, como no dia a dia, ele pode tomar posse dessa armadura. Mas faltou um ponto importante a ser tratado, que é sobre a oração. A oração e a palavra nutrem o soldado de Cristo. É por ela, pela oração e pela palavra que o soldado de Cristo se mantém de pé. A oração e a palavra mantêm o soldado em comunhão constante com o seu comandante. É pela oração que o soldado se mantém vigilante. Jesus disse, vigiai e orai. É pela oração que o soldado vence as tentações. É pela oração que o soldado aprende a manejar bem as armas espirituais. Ou seja, a oração ela é imprescindível na batalha espiritual, ela é imprescindível enquanto estivermos neste mundo tenebroso. Como Paulo diz aqui, que este mundo é tenebroso. Um soldado que não ora, ele é fraco, ele é carnal e é um alvo fácil para o inimigo. É somente orando, e orando constantemente, que fortaleceremos o espírito em detrimento à carne. Paulo, para falar aqui sobre oração, ele usa a palavra todo, e há uma ênfase nesta palavra que Paulo usa 4 vezes ali no versículo de número 18. E então, meus irmãos, vejamos aqui, nessa batalha espiritual, devemos tomar posse da armadura de Deus. Em primeiro lugar, veja ali o versículo 18, com toda a oração e súplica. Paulo diz ali, Efésios capítulo 6, versículo 18, que nós devemos tomar posse desta armadura
de Deus com toda a oração e súplica. A nossa comunhão com Cristo, a nossa comunhão com o nosso general, deve acontecer por meio de todo tipo de oração e súplica. Quando Paulo fala aqui de toda a oração, ele está falando sobre os vários tipos e maneiras de orar. Nós entendemos dessa maneira. Então nós devemos fazer não apenas oração de petição, mas devemos fazer orações de confissão de pecados, de agradecimentos, de louvor, de intercessão e de súplicas, especialmente de súplicas, né? Porque estamos numa batalha espiritual e devemos pedir a ajuda do Senhor, porque é somente nele, na força dele, somente no poder dele que conseguiremos resistir o inimigo. O cristão deve orar de joelhos, de pé, em voz baixa, em voz alta, no seu quarto com as portas fechadas ou enquanto caminha. O importante, queridos, é nunca deixarmos de orar. O cristão não pode deixar de orar. O cristão deve orar todos os dias, todos os dias. O cristão deve aprender a suplicar. E aprendemos a suplicar quando estamos atentos ao nosso tempo, quando estamos atentos ao que Deus está fazendo em nossos dias. E o que Deus está fazendo agora, meus irmãos? Temos visto este vírus terrível matando muitas pessoas. Como nós devemos suplicar a ajuda de Deus? Muitos cristãos estão com medo, estão acuados, mas Deus nos chama a nos levantarmos como igreja nestes dias, em orações. Devemos orar pelas famílias enlutadas, devemos orar por livramento, devemos orar também por um despertamento da igreja, por arrependimento de pecados, porque há pecados que a igreja precisa confessar e abandonar. Devemos orar por evangelização, porque embora estejamos em quarentena, o evangelho não está em quarentena. O evangelho deve ser proclamado. Há muito que suplicarmos nesses dias. Por isso devemos tomar posse de toda a armadura de Deus, com toda a oração e súplica. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, Paulo continua ali no versículo 18. Devemos orar em todo o tempo no Espírito. Repare isso, devemos orar em todo o tempo no Espírito. Orar em todo o tempo significa que não importa o momento que estamos vivendo. Se é um momento, devemos orar. Se o momento é bom, devemos orar. Se o momento é ruim, devemos orar. Se é dia de ação de graças, devemos orar. Se é um velório, devemos orar. Se é um aniversário, devemos orar. Se é uma enfermidade, devemos orar. Se é de manhã, oramos. Se é ao meio-dia, intensificamos as nossas orações. Se já é o fim do dia, oramos, nos preparando para o dia seguinte. Oramos, ou devemos orar em todo tempo. Se o Lula é o presidente, oramos. Se Bolsonaro é o presidente, oramos. Temos, é claro, a nossa posição política, mas independentemente de quem está no poder, queridos, nós devemos orar, devemos interceder, devemos suplicar, devemos clamar, porque se o nosso governo vai bem, nós vamos bem. Oramos porque sabemos que estamos numa batalha espiritual e sabemos que a nossa luta não é contra os governantes, a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Queridos, nós somos a luz de Cristo neste mundo tenebroso. Por isso devemos orar. Devemos, pela ação do Espírito Santo, ver o que os outros não veem. Devemos ver as coisas através dos olhos da fé, o que está acontecendo. Devemos medir segundo a revelação de Deus e não segundo a inclinação da nossa carne. Quando nos colocamos em oração, o Espírito Santo dirige as nossas palavras. Ou deve ser assim quando oramos,
de coração sincero. Orar em espírito é orar de acordo com a vontade de Deus. Conhecemos a vontade de Deus na sua palavra revelada. E o Espírito Santo nos dirige em como devemos aplicar esta palavra através da oração, nessa batalha espiritual. Devemos tomar posse de toda a armadura de Deus. Em primeiro lugar, orando em todo o tempo no Espírito. Aliás, em primeiro lugar, orando com toda perseverança e súplica. E em segundo lugar, orando em todo o tempo no Espírito. E em terceiro lugar, com toda perseverança e súplica. Veja ali o versículo de número 18. Paulo diz ali, devemos tomar posse da armadura de Deus. Versículo 18. Em primeiro lugar, com toda oração e súplica. Em segundo, orando em todo o tempo no Espírito. Em terceiro lugar, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica. Com isso, o apóstolo Paulo quer dizer que não devemos orar somente de vez em quando. O cristão deve vigiar. E vigiar exige constância. O cristão deve orar diariamente e deve ser perseverante nas orações. Ou seja, devemos orar até que toda a vontade de Deus se estabeleça na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, na nossa sociedade. Devemos orar, nesses dias de Covid-19, devemos orar até que Deus deixe claro aquilo que Ele está realizando, os seus propósitos nesses dias. Queridos, nós vamos ter sempre motivos de perseverança nas orações até que Cristo volte. Agora, o diabo, ele quer que não sejamos perseverantes, ele quer que não sejamos vigilantes, ele quer que relaxemos, ele quer que durmamos. Ele gosta de cristãos preguiçosos para orar. Ele não gosta de cristãos que oram diariamente. Ele não gosta daqueles que são perseverantes na oração. Queridos, estamos numa batalha espiritual. Tome o seu lugar de oração. Comece hoje mesmo a suplicar pela sua vida, pela sua família, pela sua igreja e pelo nosso país. Comece a suplicar. É preciso percebermos o que está acontecendo no mundo. Se você não é um cristão de oração, comece hoje a orar. Comece com 15 minutos, no mínimo. Ore 5 minutos por você e pela sua família, 5 minutos pela igreja e 5 minutos por aquilo que está acontecendo no mundo. A igreja precisa se colocar em oração. A igreja precisa se colocar na brecha nesta batalha espiritual. A igreja precisa se levantar como um grande exército de soldados de oração. Precisamos tomar posse de toda a armadura de Deus. Em primeiro lugar, com toda a oração e súplica. Em segundo lugar, orando em todo tempo no Espírito. Em terceiro lugar, com toda perseverança e súplica. E em quarto e último lugar, por todos os santos. Precisamos orar por todos os santos. Precisamos orar por toda a igreja, porque a igreja é composta pelos santos. Precisamos orar por toda a igreja, precisamos orar por toda a liderança da igreja, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de louvor, professores da escola dominical, líderes do coral. Precisamos orar, precisamos interceder, precisamos clamar pela igreja, precisamos orar pelos novos, por aqueles que estavam chegando na igreja. Precisamos orar, queridos, precisamos suplicar a Deus pela vida dos irmãos. Precisamos suplicar por aqueles que estão passando por necessidade nesses dias. Talvez estejamos bem confortáveis em nossas casas, e é só quando oramos por aqueles que precisam que, sentindo a necessidade deles, estendemos as mãos para ajudar. O crente que não ora,
ele se torna insensível, endurecido, ele vai se esvaziando de amor. Meus irmãos, Jesus é o grande intercessor da igreja. Ele orava pela igreja. Nós podemos ver isso em João capítulo de número 17, você pode ler depois. O apóstolo Paulo também era um grande homem de oração. Vemos as orações de Paulo nas suas cartas, as orações dele pela igreja. Jesus e Paulo oravam pela igreja. Eu e você também devemos orar, interceder por todos os santos. É a nossa obrigação, é o nosso dever estarmos em oração nesta batalha espiritual. Para concluir, se você é um crente que tem vida de oração, fortaleça-se mais. Busque se fortalecer mais. Porque esses dias exigem isso. Exigem que oremos mais. Se você é um crente que tem relaxado, que tem esfriado, que não tem buscado intensamente, que não tem buscado fervorosamente a presença de Deus, renove hoje o seu compromisso de oração. Torne-se um crente fervoroso de oração. Devemos orar com toda a oração, com todo tipo de oração. Devemos orar em todo o tempo, com toda a perseverança e por todos os santos. Agora, para concluir, veja os versículos 19 e 20, aonde Paulo pede orações por ele. Ele diz, e também por mim. Orem também por mim, supliquem também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Aqui, queridos, está um tipo de oração, ou um pedido que nós devemos fazer uns pelos outros. Eu peço que os irmãos orem por mim nesse sentido, para que Deus, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Eu quero ser usado por Deus para pregar o Evangelho, com fervor, com poder, com autoridade. Para isso eu preciso das orações dos irmãos. Paulo pediu as orações da igreja. Mas eu oro para que Deus cumpra isso na minha vida e peço para que Deus levante a sua vida, para que você pregue a palavra também com intrepidez. Que Deus use cada crente desta igreja, que cada crente, ao abrir a boca, manifeste a palavra de Deus a este mundo. O mistério que este mundo ainda não conhece, o mistério do Evangelho, a boa notícia de Cristo. Queridos, nós precisamos pedir ao Senhor intrepidez para pregarmos o Evangelho. Paulo pede ousadia para falar. E ele diz, essa é a minha obrigação. Cumpre a mim fazer isso. E Paulo sabia que se ele mesmo não orasse, se a igreja não orasse por ele, isso não aconteceria. Porque, queridos, Deus decretou os fins e os meios. Deus decretou o que deve acontecer e como as coisas devem acontecer. E ele decretou que o Evangelho será pregado a todas as nações. Mas ele decretou também que é através da oração e da pregação da palavra que isso vai acontecer. Então cabe a nós orarmos e pregarmos. Que Deus nos abençoe e que você tome então posse de toda a armadura de Deus e que Deus te use, que você seja uma bênção nas mãos dele. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos aqui a tua palavra e rogamos ao Senhor que o Senhor desperte o teu povo para orar e para suplicar. Há tanto a Deus, há tanto que suplicarmos a ti. Pai bendito, visita o teu povo, desperta o teu povo para interceder, para suplicar nesses dias. E nós rogamos ao Senhor o despertamento da igreja,
Rogamos ao Senhor que traga arrependimento dos pecados ao teu povo, santifica o teu povo e usa o teu povo, ó Deus, nesses dias para levar a tua palavra. Oramos, ó Deus, para que o Senhor repreenda todo o mal e para que o Senhor livre o teu povo do mal nesses dias, pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Abençoa o teu povo, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Tenha um restante de semana abençoado na presença de Deus. Que Deus seja com vocês. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigiai, ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar vigiarei, orar ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar vigiarei, orar do dia ao fim, após os teus ligares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, levando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar vigiarei, orar. E sem cessar vigia todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre descansar. Bem de manhã e sem cessar